Olho do Dono Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Olho do Dono. Esse podcast foi criado, idealizado aí pelo Escritório Freitas, para que a gente possa trazer aqui, empresários que vão falar sobre as suas experiências, os erros e acertos aí. E o principal, para você que acompanha, tem acompanhado os nossos episódios, quero deixar bem claro aqui que o principal intenção do podcast é trazer para outros empresários quais são algumas experiências específicas, de áreas diferentes que vão poder ajudar você na gestão do seu negócio. Eu digo isso porque, atuando com empresários aí, mais de 10 anos, de muitas áreas diferentes, a gente vê que às vezes umas coisas que são óbvias, tem uma frase que diz que o óbvio, o seu óbvio é o extraordinário de alguém. Então, muitas vezes a gente passa por isso. Conversando com empresários de várias áreas diferentes, às vezes aquilo que é óbvio para um é extraordinário para outro. E aí quando a gente fala isso para esse outro empresário, esse cara acha que eu tive uma grande ideia, ou que eu tive uma grande sacada, mas não é. É porque eu ouvi o óbvio de um outro empresário. Então a ideia desse podcast é justamente essa, trazer pessoas diferentes que vão falar das suas experiências, para ajudar, sempre com a intenção de ajudar você a gerir o seu negócio, Então, quero dizer que esse episódio ele está sendo patrocinado, ele está sendo produzido pela TM7, que é a dona dos estúdios aqui. Então quero agradecer muito a produtora, que é a dona dos estúdios, estúdio maravilhoso. A gente vem aqui e tal, super bem tratado, toma muitos cafés e água pratas, coisas fantásticas. É um tratamento super VIP aqui em Sorocaba. E quero agradecer ao Escritório Freitas também pela idealização e tal do podcast, e pela Seven Educação também, que nos ajuda a idealizar e a colocar em frente aí essa ideia, que foi o idealizador que trouxe os insights pra gente, que a gente possa fazer o podcast. Bom, não vou enrolar mais fazendo essa abertura, feitas essas aberturas, acredito que eu tenha falado tudo. Mas hoje eu quero apresentar aqui para vocês um grande amigo, um advogado também, que está comigo há muitos anos, que tem vivido junto no Escritório Freitas muitos dos desafios, a maioria dos desafios que o escritório passou no tempo, ele tem acompanhado, que é o Dr. Felipe, especialista de direito do trabalho. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite. Dr. Felipe vai estar em mais episódios conosco aqui. Com certeza. Mas a ideia hoje dele, de trazer ele aqui, é a gente conversar a respeito de um tema que é um tema muito sério para os empresários. É um tema que a gente trata há muitos anos para os empresários. Recorrentemente é um tema de problemático para o pequeno e médio empresário, que é direito trabalhista. Ele é especialista em direito do trabalho. Quantos anos faz estar no escritório com a gente? Esse ano completou 7 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos ouvindo reclamação de empresário. A gente trabalha principalmente com direito patronal. Exatamente. Então, é uma tarefa difícil. Muito. Defender um empresário quando a gente fala de direito trabalhista, A maioria dos empresários, tendem a ficar... Quando falam de direito trabalhista, é um dos grandes pesadelos aí, para o empresário, geralmente é imposto, o governo, Estado de maneira geral e direito trabalhista. Exatamente. Está no top 5 aí dos principais. Eu diria top 3 até. Tá no top 3. Não, trabalhista tá no top 3, tenho certeza absoluta. Direito trabalhista tá no top 3. Só que o que a gente tem feito é tentar trazer isso, transformar isso, em vez de transformar isso num pesadelo, e ao invés também de colocar embaixo do tapete, tentar transformar isso numa oportunidade. Exatamente. E aí quero que você conte um pouco como a gente tem feito isso e de que maneira os empresários
podem, vamos dizer, transformar esse grande problema numa oportunidade. Com certeza, é uma mudança de mentalidade, na verdade, que a gente tem visto de alguns anos para cá. O investimento do empresário, principalmente em prevenção. Sim. Antes, quando a gente começou esse trabalho, era muito a questão do apagar incêndio, né? O empresário já chegava com um problema, não que não aconteça, mas hoje talvez seja em menor escala, mas chegava com um problema para a gente já atuar na resolução. Hoje em dia, muitos dos empresários nos procuram para atuar desde o início. Como construir um ambiente de trabalho propício, porque entendendo que investindo nessas questões também vai gerar um resultado positivo financeiramente pro negócio. Sim. Então é um ponto que tem aumentado bastante no escritório, essa mudança de mentalidade do pequeno e do médio empresário, até porque o pequeno e médio empresário ele dispõe de menos condições financeiras, econômicas e muitas vezes até de ferramentas do que uma grande empresa para operar o negócio. Então ele tem que ser criativo em muitas frentes. Sim. E essa modalidade trabalhista tem se mostrado como em modelos diferentes de contratação. A gente tem visto também o mercado mudar muito em novas tecnologias, novos meios de trabalho. A gente viu com a Uber, o iFood, e tentar operacionalizar isso de maneira criativa, eficiente e segura para que o empresário possa se desenvolver e o negócio dele crescer com segurança, né? Com o menor risco possível. Por exemplo, vamos falar de algumas coisas práticas assim, né? Tem empresário que acha que tudo vai resolver com PJ, né? Vixe, então, muitos empresários acham que, assim, que a PJ é a solução dos problemas. Como você comentou que top 3 trabalhista, top 3 pejotização também é uma é a frente do momento, né? Exatamente. E aí, cara, a gente... Às vezes na internet a gente vê soluções meio assim, encaixotadas, assim, meio, a solução, faça isso, tome aqui, compre 5 modelos de contrato, exatamente, baixa aqui os meus modelos de contrato que vão resolver sua pejotização. É assim, basta você ter um bom contrato pra resolver o problema da pejotização? É claro que não. O bom contrato é a primeira frente. Sim. É o primeiro passo para você estruturar esse modelo de operação. Mas não, cada negócio tem sua particularidade e cada função em si tem a sua particularidade. Então, o que necessariamente funciona para uma empresa ou para uma função não vai funcionar para outra. Às vezes você tem certas exigências que você precisa ter para uma função e para outras não. Eu dou sempre o exemplo da questão da pessoalidade. Porque o que acontece? Quando você fala em pejotização, você está trazendo a figura da autonomia para aquela relação de trabalho. E isso tem que ficar muito claro, relação de autonomia. Quando você contrata um PJ, você tem que dar essa autonomia para ele desempenhar o trabalho da maneira que ele achar que é melhor. Seja como fazer, onde fazer, de que maneira fazer. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar, porque se você contrata um PJ, mas exige que ele tenha as mesmas funções e as mesmas características de um CLT, não adianta. Você pode ter o melhor contrato do mundo, ele vai ser descaracterizado na justiça de trabalho e você vai ter um passivo enorme. Não adianta falar, quem fez meu contrato foi o Alexandre de Moraes. Exatamente. Não vai adiantar. Não adianta absolutamente nada. Não adianta nada. Então, assim, a gente tem que primeiro entender as necessidades reais da operação do cliente no dia a dia, para verificar se aquilo realmente, primeiro, é o modelo ideal para ele, a pejotização em si é o modelo ideal para ele, e a partir daí, como construir isso da melhor maneira possível. Por exemplo, que a gente sempre fala a gente tem bastante clientes que atuam com o meio do delivery. Então, a necessidade de motoboys entregadores é uma constante. Tá. Como fazer isso de maneira segura, nesse caso específico, por exemplo? Quando você pega a natureza do motoboy, geralmente ele já não tem a questão da pessoalidade muito bem explícita. Por quê? Porque é a pessoa que pode ser substituída a qualquer momento. Sim. Esse é um dos pontos principais para a relação de emprego. Se você não tem essa pessoalidade, se você pode substituir o prestador de serviço, ele indicar outra pessoa para cobrir ele, ou a própria empresa contratar, já é um indício que nele não existe relação de emprego. Então significa que é bem provável que aquela pejotização seja válida. Dá para fazer isso. Dá para fazer.
Então é um dos pontos positivos. Então, ou uma outra função, eu preciso de um cara de tecnologia. Se o cara de tecnologia, talvez ele não precise ir todo dia para a empresa. Ele pode trabalhar da casa dele, ele pode fazer o horário dele conforme a necessidade dele. Ou seja, aí você já tira a subordinação e já tira a habitualidade dele, que são outros requisitos da relação de emprego. Tá, então vamos lá. Vamos então só voltar um pouquinho. Uhum. Você está falando de requisitos da relação de emprego. Eu acho que esse é o primeiro ponto que o empresário deve enxergar quando ele olha vamos dizer, o empresário que está olhando agora, está assistindo o corte, ou está assistindo o capítulo, ele está pensando, putz, será que esse empregado, será que esse funcionário meu, será que vai dar trabalho? Eu tô com um contrato de PJ. Quais são assim os indícios que ele pode olhar e falar assim, putz, eu acho que esse contrato, esse cara vai dar trabalho, esse cara depois vai entrar com ação e tal. Se ele tiver com essa preocupação, de início, você deve analisar esses requisitos. Então, quais são esses requisitos aí? Explique novamente esses requisitos para que ele possa, para que quem está assistindo possa olhar para aquele funcionário e falar, pô, se está presente esses requisitos, então talvez vai pintar aí uma relação de trabalho, pode ser que eu tenha uma decisão desfavorável. Perfeito. Isso serve para você que quer contratar pessoas novas para trabalhar na sua empresa ou para que você está pensando naquela reformulação na sua estrutura atual. Quando a gente fala de contratação de autônomo ou de PJ, a gente tem que afastar essa relação do empregado. Como que a gente afasta essa relação do empregado? Para uma pessoa ser considerada empregado na Justiça do Trabalho, tem que estar presente quatro requisitos, que é o quê? Primeiro, a pessoalidade, significa que aquela própria pessoa tem que prestar serviço, a pessoa dela é fundamental na atuação da sua empresa, então ela não pode ser substituída, não pode ter essa troca de prestador. A questão da habitualidade, ela tem uma previsibilidade, uma repetição de prestação de serviço até certo ponto previsível na sua empresa. Então não necessariamente a pessoa que trabalha de segunda a sexta, mas a pessoa que trabalha de segunda, quarta e sexta, quinta, sexta, sábado e domingo, tem que ter essa repetição no tempo para que essa habitualidade seja caracterizada. A questão da subordinação, a pessoa que é o empregado, ele não tem autonomia para desempenhar o trabalho. Então ele bate ponto, ele tem o horário certo para cumprir, se ele não vai, ele tem que entregar atestado. Se a figura do prestador, ele tem essa autonomia para, não, hoje eu não quero ir, não preciso ir, mas o trabalho vai ser entregue, então não tem problema nenhum, você já afastou esse requisito também. E o último é a onerosidade, que é você receber pela prestação de serviço. Por isso que trabalho voluntário não é considerado emprego, porque você não recebe pelo trabalho prestado. Afastou um desses 4 requisitos, não precisa ser os 4, mas um dos 4 requisitos, você afasta a figura do empregado. E aí, a partir daí, você já começa a agir com segurança na contratação. Então, você analisa, quando você é empresário, você tem que analisar o panorama geral primeiro. Desses 4 requisitos, eu consigo tirar um deles e continuar minha operação tranquila com essa pessoa? Puxa, consigo. Então, maravilha. Você pode fazer essa contratação como autônomo, como PJ, sem problema nenhum. Você já tem mais segurança. Então, basta tirar um deles. Consigo, então, ou a subordinação, ou a pessoalidade, ou a habitualidade. Exatamente, porque ou a onerosidade. Para ser considerado empregado, são requisitos cumulativos. Então, os 4 precisam estar presentes para ser considerado empregado. Se você retirar um deles, ele já não é mais considerado empregado. Entendi. Mas aí, por exemplo, vamos pensar assim, ó, é a subordinação. Uhum. Então, o cara segue ordem, eu dou a ordem lá e o cara segue. Mas se eu contratar, por exemplo, qualquer pessoa que eu vou contratar, eu vou ter que dar uma ordem. Claro. Qual que é a diferença de uma ordem? Eu dou uma ordem, eu quero que, sei lá, corte a grama. Uhum. O cara não é meu funcionário, o cara que tá cortando a grama lá, mas eu dei uma ordem pra ele, então ele tá subordinado. Então, por exemplo, nesse caso da subordinação, o que identifica? Porque, eu tô contratando pra fazer alguma coisa. Sim, claro. Direcionar a prestação de serviço minimamente é um poder que o contratante tem, isso não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a trazer isso muito direcionalmente. Então, ou a empresa ela tem um modus operandi, você vai contratar grama, mas beleza, eu quero que você use esse equipamento, você vai usar esses EPIs aqui, você vai chegar nesse horário, eu quero que você trabalhe nesses horários certos, você vai bater pontos, se você faltar, eu quero que você me avise, você me mande atestado. São essas questões que retiram a autonomia do prestador. Entende? Aí caracteriza uma subordinação da relação de trabalho. Exatamente. Porque até o STF ele já entende que você pode terceirizar até a atividade fim. Então, por exemplo, se você tem uma loja
de roupa, você pode terceirizar seus vendedores, sem problema nenhum. Só que como estão atrelados à sua atividade fim, a dificuldade que você vai ter vai ser maior em pejotizar esse comprovar que não tem relação de trabalho. Exatamente. Porque, querendo ou não, certas atividades demandam que a pessoa esteja religiosamente todos os dias ali. Então, você precisa tentar alterar a operação de uma outra maneira que acabe uma equiparando a outra. Você começa a colocar na balança. Qual é mais importante pra mim nesse ponto? É esse requisito ou esse? Pô, não, eu preciso que a pessoa esteja aqui. Beleza, então vamos bater em outra frente, alterar essa estruturação em outra frente para que também seja desconsiderado o vínculo, entende? Entendi. Porque hoje em dia também a gente tem a questão da subordinação estrutural, né? Que basta a pessoa estar estruturalmente subordinada na empresa. Então, por exemplo, elaborando relatórios, a pessoa que usa crachá, usa uniforme da empresa. Então, ela está estruturalmente inserida no ambiente daquela empresa, o que pode também ser considerado uma subordinação. Então, quanto mais a gente consegue afastar isso, e a subordinação é o principal requisito que quando a gente fala de pejotização, geralmente é o requisito que não pode estar presente. Justamente por essa questão da autonomia. Porque quando você pensa em pejotização ou contratação de um autônomo, você está contratando o trabalho pronto. Você não está nem aí para como ele vai fazer, onde vai ser feito, de maneira que você quer que a pessoa entregue aquele fim que você contratou ela, independente da maneira que ela venha a fazer. Se você consegue internalizar isso na sua empresa, pronto, você matou um grande de um problema. Entendi. Viu? Uma outra coisa, uma outra preocupação que as pessoas, as empresas têm ouvido muito e muitos clientes vêm trazer essa demanda, e os empresários de maneira geral, essa preocupação, né? Que é a NR1. Certo. NR1 vem tirado, vem para alguns empresários, vem tirando sono, outros não estão nem aí, mas outros nem têm noção do que vai acontecer. Você pode explicar para quem estava... Perdão. Imagina. Você pode explicar para quem estava em coma nos últimos 2 anos o que é a NR1 e como que ela vai impactar, por exemplo, a vida do pequeno empresário? Porque, às vezes, né, o Brasil tem uma situação meio específica, né? Que é o seguinte, que a pessoa que a gente tá acostumado com a lei que pega e que a lei que não pega. Certo. Né? Então, como tá todo mundo meio escaldado e falta informação, às vezes, né, confiável, muitos empresários se blindam, dizendo assim, poxa, eu vou gastar, se eu gastar um dinheiro agora para fazer uma alteração na minha empresa, qualquer que seja e tal, né? Tô falando só pelo ponto de vista utilitarista, assim, tô pensando no ponto de vista utilitarista. Eu sei que a NR1 tem um impacto social muito importante. Tô pensando do ponto de vista da cabeça do empresário, do pequeno e médio empresário. Poxa, eu vou fazer uma alteração XYZ na minha empresa e vou ter que investir um dinheiro para isso e, e aí depois vou investir o dinheiro e daí não tem fiscalização e aí, né, então às vezes a sombra é maior que o monstro. Sim, com certeza. Né? O Estado brasileiro é profissional em fazer campeão em fazer isso com o empresário. Mas a gente sabe que aquele empresário que realmente pensa no seu negócio, que realmente entende, né, que é um empreendedor que sabe que consegue enxergar o mercado, ele entendeu a importância, né, da NR1, né, da fiscalização da NR1. Explique então, para quem, como eu falei, para quem estava em coma nos últimos 2 anos, não ouviu falar de NR1, o que é, se ela é realmente uma coisa nova, recente, que começou agora, e quais na prática, que mudanças o empresário teria que fazer para se adequar à NR1? Na verdade, a NR1 ela surge de uma mudança de crescentes surgimentos de doenças psicológicas no ambiente de trabalho. Ninguém tá normal, né? Exatamente. Então o que acontece? Quando o objetivo dela ser criada, nesse ponto que a gente trata esse ano, é principalmente para haver esse controle e esse monitoramento do surgimento desses problemas na saúde do trabalhador. Por quê? Por exemplo, há uns anos atrás, a gente teve a qualificação da síndrome de burnout como uma doença do trabalho.
o burnout é aquele esgotamento profissional da pessoa. Então isso acaba também gerando ansiedade e tudo mais, acaba trazendo muitos reflexos para a vida pessoal da pessoa. Mas surge dessas novas qualificações, dessas classificações de doenças psicológicas como oriundas do trabalho que a pessoa desenvolve. Certo. Então, com esse surgimento, essa classificação desses novos problemas de saúde, surge também a necessidade de uma regulamentação, talvez uma maior proteção tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Sim. Porque por mais que a gente pensa na NR1 como uma proteção pro empregado, mas também é uma proteção para a própria empresa. Porque o empresário que consegue fazer essa adequação tranquila, ele também se protege de eventuais ações de indenização, de alegação de doença profissional. Entendi. O que acaba gerando... Essas ações podem gerar um reflexo até muitas vezes milionário para a empresa, dependendo do quadro da pessoa, né? Sim. Então ele surge dessa necessidade, desse monitoramento para que se evite o surgimento dessas patologias no ambiente de trabalho. E quando a gente fala do pequeno e médio empresário, o desafio é ainda maior. Porque justamente foi aquilo que a gente falou no começo. Muitas vezes eles não têm nem a condição financeira para uma adequação bruta ou mesmo as ferramentas para isso. Por que a gente fala, nesse primeiro momento, nesse primeiro ano, nesse ano de 2026, que o Ministério do Trabalho tende a fazer uma abordagem mais fiscalizatória e educativa em questão de orientações para os empresários? Agora, o que o empresário deve fazer? Primeiro, analisar se os seus laudos ambientais estão abrangendo essas questões, esses riscos psicossociais, que são chamados, né? Se essas questões estão sendo monitoradas também, e fazer pode ser classificado como uma rodada de treinamento com seus funcionários, com seus líderes e gestores, para entender também a importância disso. Porque, querendo ou não, a questão de doenças do trabalho se a gente for parar para pegar em questão de valores, são os maiores valores que de ações judiciais trabalhistas. Tanto a questão de doença do trabalho, como a questão de acidentes de trabalho, porque muitas vezes é uma pessoa que ela já foi diagnosticada com burnout, ela trabalha, por exemplo, numa linha de produção, ela pode ter alguns lapsos de atenção que acaba gerando um acidente grave, perdendo uma mão, perdendo um dedo, ou algo até ocasionando a morte do próprio trabalhador, né? Então, isso, além de proteger, essa NR1, ela vem além para proteger o empregado desses riscos psicossociais, também para tentar blindar a empresa, para que ela não venha a correr o risco de sofrer uma ação de indenização futuramente. Então, basicamente, a NR1 é isso, ela manter o monitoramento de que esses transtornos, essas patologias não sejam desenvolvidas no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes com o fornecimento de auxílio psicológico, consultas com psicólogos, novamente, como eu falei, esses treinamentos para evitar a questão dos assédios, por exemplo, que são também campeões de ação, assédios morais, e para evitar que isso reflita tanto na vida do empregado, quanto também na vida operacional do empresário. Porque isso também acaba impactando muito no fluxo do caixa da pessoa, né? Então é basicamente isso que a NR vem tratando. Em linhas gerais, para desmistificar essa questão, é nesse ponto. Manter monitorar essas questões psicossociais. E tecnicamente a NR1 não surgiu agora também, né? Ela já existia. Exatamente. Porque ela existe há muitos anos, portanto aquela é a NR1, né? Exatamente. Ela não existe há muitos anos, é que só agora, o que aconteceu foi por conta dessa análise que tá aumentando muito as doenças mentais, as doenças psicológicas. Exatamente. E por isso que foi incluída, intensificou a fiscalização. Isso, exatamente. E foi incluída essas questões dos monitoramentos desses riscos psicossociais. Sim. Justamente por causa disso. E realmente tem aumentado muito. Muitos quadros de ansiedade, de depressão, do próprio burnout. Então, assim, no primeiro momento, são problemas multifatoriais. Sim. Porém, nada impede que seja comprovado que desses problemas seja desencadeado, ou pelo menos agravado, pelo ambiente de trabalho. Porque na justiça do trabalho também tem essa questão. Não é somente problemas que são causados pelo trabalho, mas também problemas que são agravados pelo trabalho, que a gente chama de concausa. Então, são todos esses mecanismos são criados podem e devem ser utilizados pelo empresário para se proteger. Não olhar simplesmente como, é mais um custo para minha operação, mas também
pensando que isso pode beneficiar futuramente na sua empresa. Porque amanhã ou depois pode surgir um funcionário com esses problemas de saúde que pode vir alegar que isso foi desenvolvido ou foi, se não for desencadeado, foi agravado pelo trabalho, e você com esses monitoramentos, esse levantamento documental e comprovação, você pode tirar a responsabilidade da empresa para falar, não, a gente manteve esse monitoramento durante todo esse lapso temporal, nunca foi apresentado nada, então é impossível que isso seja agravado ou desencadeado no trabalho. É uma questão pessoal do funcionário. Então são esses pontos que também o empresário ele precisa trazer e usar isso a seu favor, para também pensando em prevenção futura. Sim. E aí, bom, a gente tem visto, né, muitos, de fato, na prática, assim, muitos empresários que eventualmente respondem na justiça e tal. Então, o que acontece é que hoje, se você não tem esse controle também, você acaba deixando na mão ou do próprio funcionário trazer eventualmente provas técnicas e tal, ou de uma perícia judicial. E vamos pensar, uma perícia judicial de, sei lá, de uma conversa com o psicólogo lá, não vai ter vamos dizer, a perícia judicial são perícias curtas, né? Ele não vai fazer uma análise com o funcionário. É pontual. Então, se aquele perito, naquele dia, eu conversar com o funcionário e ele entender que o funcionário teve mesmo uma doença agravada, isso quando não acontece do perito falar que não teve, o juiz falar, não, mas eu acho que teve. Exatamente. Mas, a parte disso, deixando de lado essas possibilidades, se o perito ali identifica que houve um agravamento de uma doença psicológica, ela pode gerar uma sentença desfavorável pro empresário, vai gerar uma condenação. Sim. Né? Então, se ele aplicou NR1, se ele tem um prontuário psicológico atualizado daquele funcionário, não só dele, mas, né, de todos os funcionários, e aí ele demonstrar em juízo, falar, não, olha, eu fiz o acompanhamento, eu apliquei NR1, eu tomei todos os cuidados, eu encaminhei ele para o psicólogo, ou para eventualmente psiquiatra, ele consegue se defender muito melhor. Exatamente. Na justiça, né? Até porque quando a gente fala, quando o empresário não tem isso, bem que você falou de ficar dependendo de perícia, porque você imagina, perícia é uma prova técnica. Ela é determinada pelo juiz justamente porque nem juiz nem advogado tem capacidade técnica pra argumentar nesse ponto médico ou de engenharia. Às vezes a gente vê a pessoa e fala, a pessoa é meio doidinha, mas não vou ser falado com ela, não sou técnico, eu não consigo laudar isso. Isso, a gente acha que muita gente, a gente inclusive, né? Às vezes a gente olha pra gente mesmo e fala, olha, não tá legal. Exatamente. Mas não dá pra laudar tecnicamente. Exatamente. Né? Então, quando o juiz ele já determina a realização dessa perícia, ele tá atribuindo, fala, ó, eu não tenho a capacidade de analisar isso, técnica de analisar isso, então preciso que uma pessoa especialista faça essa análise e me traga o resultado. Quando o empresário ele não tem essa contraprova para fazer, você fica muito dependente da opinião do perito. E, como você falou, ela é uma questão pontual. Pode ser que na entrevista que ele fez com o funcionário e através de algum documento médico que tenha sido apresentado, ele pode formar o convencimento dele de que aquela depressão, aquela ansiedade foi desencadeada no ambiente de trabalho. Ou se não foi desencadeada, foi agravada pelo ambiente de trabalho. Ele pode formar esse convencimento mesmo sem saber do que acontece na operação, porque ele não tem contato. A perícia médica... Não sabe, né? A maioria das vezes não sabe. Não, mesmo. Porque a perícia médica ela é realizada no consultório do perito 1 a 1. Então é o médico com o funcionário. O perito ele não vai se deslocar até a empresa para analisar, ele fazer uma entrevista com paradigma para montar um quadro mais amplo. É só aquilo. Exatamente. Mas no eventual processo, a empresa fornece para o perito, por exemplo, a documentação Sim. que ele tem dessa análise? Sim. Né, que a NR1 proponha, né? Eu vou subsidiar o perito com essas informações? Isso é uma coisa que a gente já faz em questões de insalubridade. A gente já fornece esses documentos ambientais para os peritos nas questões de insalubridade. Certo. Com a NR1 e a alteração desses laudos ambientais para prever esse monitoramento dos riscos psicossociais, a gente vai poder apresentar isso também pro perito. Então é uma contraprova técnica também que a gente tem para embasar. Porque se a gente não apresenta essa documentação, eu fico dependendo da opinião do perito. A opinião do perito é técnico, a chance do juiz seguir a opinião dele é muito grande. Exatamente, é muito grande. Exatamente. Então a gente já viu o caso de perito decidir por coisa absurda na perícia, e a gente teve que fazer um trabalho quase médico, de literatura médica absurda para conseguir reverter isso. Para contestar
um laudo pericial é muito difícil, Muito né? difícil, é um trabalho muito desgastante, então quando a gente Caro, né? Caro, porque muitas vezes a empresa ela precisa contratar também um assistente técnico para Sim, acompanhar, o que é o ideal, porque sim. também é uma opinião, mas muitas vezes o empresário também não tem esse caixa para contratar esse assistente técnico, então vai depender muito do advogado fazer essa impugnação, né? Uhum. Então, quanto mais prova a gente tiver técnica, a gente tiver para subsidiar esse eventual processo, mais fácil vai ficar para desconstruir alguma opinião contrária. Porque aí é prova técnica contra prova técnica. Aí você põe na mão do juiz para falar qual prova técnica você acha que tem mais valor. Essa aqui eu fiz uma estruturação e fiz um detalhamento diário de todos os funcionários, tem um prontuário médico atualizado e essa perícia pontual determinou isso. Aí vai do juiz valorar o que ele considera como mais importante e mais fundamental como prova para o processo, né? Entendi. Cara, e aí pensando nisso, né, que a gente viu o quanto que é importante para a empresa, pô, fazer ter um compliance trabalhista. Muito. Né, porque, assim, às vezes, conversando com empresários, assim, principalmente, né, o pequeno, médio empresário, o empresário que está crescendo já, né, a gente vê que existe ele atravessa, né, vamos dizer, uma fase, né, quando a empresa vai crescendo, muitas vezes ela cresce aí meio desorganizada e vai se organizando no caminho, né? Isso é muito comum, principalmente em empresas no Brasil, né? O empresário brasileiro é aquele cara que vai crescendo, fazendo, depois vai correndo, né? Na bandeira tá lá, ordem e progresso, a gente vai contar primeiro progresso e depois vem a ordem. É o famoso trocar o pneu com o carro andando. Trocar o pneu com o carro andando, exatamente. Mas e essa é a realidade do empresário brasileiro? Eu tenho conversado converso com outros profissionais que dão assessoria para empresários, contadores, muitas vezes, principalmente quem é mais área técnica, assim, que tem às vezes a gente conversa com outros prestadores de serviço que atendem empresários também, sim, que diz assim, mas poxa, a gente fala pro cara, tem que fazer isso, e a pessoa não faz, aí dá errado, aí eu vou lá e falo, pô, eu avisei. Não adianta ter essa postura pro empresário, porque quem sabe quando o boleto vence, o funcionário que não vem e que você tem que pagar, e aí você tem que, e aí aí vem um imposto novo, aí vem o valor do produto aumenta e tal, quem tá ali no meio do caldeirão da empresa, assim, tocando a empresa, é que sabe os problemas que tem. Então, o papel vamos dizer, do conselheiro, do prestador de serviço, que é ajudar o empresário, né? Perfeito. Então, assim, e a gente tenta fazer isso. E realmente, porque a maioria, na verdade, assim, quase sempre, o empresário que, quando cai nisso de ter uma orientação e não seguir, ele não faz isso porque ele quer. Não faz porque Exatamente. Ele faz porque não dá. Não é por sadismo, exatamente, né? Ele faz porque não dá. Não, eu quero me ferrar mesmo. Exatamente. Eu vou pagar pra ver. Vamos ver se é tudo isso Vamos mesmo. ver se é tudo mesmo. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Exatamente. Eu quero quebrar essa empresa esse mês. Não é assim, ninguém pensa assim. Geralmente ele faz isso porque não dá pra fazer. Naquele momento ele não consegue fazer. Exatamente. Entende? Então, por isso que tem essa abordagem. É muito importante também esses prestadores de serviço entender isso e realmente modular a atuação conforme a necessidade daquele cliente pontual, né? Isso, E aí, cara, só que é o seguinte, chega um momento em que o cara cresce tanto que ele não pode mais errar. Exato. Porque o erro começa a ficar mais caro. Muito mais caro. Porque às vezes o cara tem lá, sei lá, tem um mercadinho lá, tem 5, 6 funcionários. Tá bom, às vezes se tomar um processo, aquilo talvez não vai criar um problema pra ele. Mas às vezes, quando ele começa a crescer, as brincadeiras vão ficando mais caras, as compras ficam mais caras, né? Então, ele vai tendo, vamos dizer, ele vai podendo errar menos. Por isso que, e aí, cara, chega nessa fase, que é uma fase que, eventualmente, a gente tem que trocar uma ideia e conversar com os empresários, que fala da implantação de um compliance, né? Quanto é difícil você chegar para um pequeno e médio empresário e você falar de governança, de compliance, é muito difícil, cara. Porque assim, esses caras não querem ouvir
De jeito nenhum. E não, mais uma vez, não tira a razão deles. Né? Porque fica um negócio assim, uma coisa, um nome americanizar, um compliance. Ele acha que Já isso tem, é já só tem a pra... sensação que é caro já. Isso, primeiro que chama que é caro. Exatamente. Primeiro que é caro. Isso é caro. Não vou fazer que é caro. E outra, tá muito longe da realidade, ainda no Brasil, do médio empresário, ter regras definidas, ter processos, né, ter uma cultura e processos bem implementados na empresa. Parece assim, quando a gente vai falar de governança, o cara pensa assim, mas eu não vou abrir capital da empresa, não vou pôr minha empresa na bolsa, por que eu tenho que ter governança corporativa, né? Então, fale na prática, eu quero que você fale na prática, assim, a vantagem, por exemplo, de uma empresa, da empresa ter um compliance trabalhista. Uhum. Assim, pensando numa visão macro... E pra quem se aplica também, né? Porque não se aplica pra todo mundo. Uhum. É que assim, quando a gente pensa fala em compliance, essa expressão americana, a gente pensa que, não, é coisa pra multinacional. Não é coisa pro meu pequeno negócio, pra minha loja aqui, não dá pra aplicar. Mas não dá. Obviamente que você vai usar ferramentas diferentes para fazer essa proteção da sua empresa, mas dá para fazer desde do pequeno empresário para aquele multibilionário. Isso de maneiras diferentes, mas dá para se aplicar. E eu vejo a principal vantagem do compliance em duas frentes. Primeiro, questão da proteção da empresa e adequação, conformidade de tanto legislação trabalhista como legislações no geral, normas no geral, esse primeiro impacto, mas também é inegável o reflexo positivo que isso tem nos próprios funcionários da empresa, nos demais funcionários da empresa. Porque com uma implantação de um programa de compliance efetivo também, não aquele compliance também, que muitas empresas fazem um programa de compliance, mas aquele programa para inglês ver. Só para inglês ver. Exatamente. Faz um e-mail aqui para denúncia, aí quando tem uma denúncia de assédio, releva. Não acontece nada. Isso quase nunca acontece, sabe? Estamos falando de Noruega, Suécia, não acontece no Brasil. É muito comum na Europa. Exatamente. Aqui não acontece muito. Mas... E justamente quando você cria esse programa efetivo de compliance, de adequação, e quando a gente fala em normas, não necessariamente são normas legais, mas às vezes culturais, normas morais. Sim. Então quando você faz como que a empresa costuma resolver aquilo? Exatamente. Isso aí tá no papel, vamos dizer assim. Perfeitamente. E isso parte desde... O primeiro impacto tem que ser os gestores. Os gestores têm que entender e comprar essa ideia do compliance, porque eles que vão repassar para os seus liderados, né? Então, esse reflexo positivo se dá justamente por isso. O empregado ele se sente mais seguro, muitas vezes ele sabe que a empresa tá agindo corretamente, então gera um efeito produtivo muito maior. Você vê que muitas empresas grandes investem em pessoas, e quando eu digo pessoas, em todo o entorno disso, nesses programas de compliance, para ter, além dessa vantagem jurídica, vamos dizer assim, ter uma vantagem produtiva mesmo no ambiente de trabalho. Uhum. Além disso, também, evidentemente, que gera um impacto positivo na sua marca. Quando você pensa em marca, isso gera um impacto positivo. A gente vê que muitas... Aí é papo de aumentar a margem, aumentar o ticket, aumentar o valor, posicionamento da empresa. Com certeza, porque olhando pro outro lado também, você protege sua marca de eventos negativos. Hoje em dia a gente vive uma cultura de cancelamento. É muito fácil, por menor que possa parecer algo, vira uma bola de neve, vira algo gigantesco, e muitas vezes seu negócio acaba ruindo, porque aquilo arranha a sua imagem, você perde cliente, você perde fornecedores. Às vezes um conteúdo que um funcionário seu fez, com certeza, vai fazer o seu funcionário na casa dele, vai fazer um conteúdo, vai pôr na internet, muito. E aí aquilo vai gerar um impacto às vezes pro seu negócio. Exatamente, né? E o programa negativo. Exatamente, e o programa de compliance vem para lidar com todas essas situações, como planejar desde o início o que fazer, como também a operacionalizar. Se acontecer, o que eu faço se eu não conseguir erradicar aquilo, se eu consigo minimizar o impacto que aquilo tem no meu negócio. Uhum. Então, justamente, quando você traz essa implementação do compliance, é justamente uma mentalidade do próprio empresário. Sim. Pensando a longo prazo. Uhum. Sempre que o empresário que ele vem, principalmente o pequeno e médio empresário, quando ele vem pensando em compliance, já chega no escritório pensando em compliance, é o cara que ele já tá pensando no futuro dele, no legado dele, da empresa dele. Sim, então, esses são acredito que sejam os dois principais pontos, duas principais frentes quando a gente fala de compliance. Fora que se você tivesse, de fato, você sofrer um processo trabalhista e você apresentar uma defesa que você tem um processo de compliance, que foram tomadas medidas necessárias, que você tem... Assim, é
é um negócio complexo de falar, mas basicamente assim, a mulher de César não basta ser certa, tem que parecer certa. Exato. Em qualquer processo, qualquer ação judicial, se você demonstra, estou falando de empresas que sofrem processo de tanto de funcionários quanto de eventualmente de clientes e tal, qualquer ação em que uma empresa está se defendendo, se ela demonstrar em juízo que ela é organizada, que os documentos estão organizados, que aquilo que foi dada atenção para aquela situação, seja um processo trabalhista ou de outras naturezas, aquilo vai gerar um impacto positivo. Pô, como você falou, pode ser que não. Isso por si só não vai gerar que vai fazer que a ação seja julgada improcedente, qualquer Exato. coisa assim. Mas gera um impacto judicial positivo gigantesco. Perfeito, exatamente. Porque nós estamos falando hoje de uma outra época, de uma época que, assim, cada vez tem mais ações judiciais, né? O processo, mais ações judiciais e, né, hoje, né, o próprio Poder Judiciário, ele tá um acúmulo gigantesco de ações. Muito. Então, quanto mais você, na sua defesa, você demonstra que você está organizado, que você tem procedimentos internos e tal, aquilo, vamos dizer, facilita para o judiciário olhar para tua alegação com mais, né? Poxa, não. Pô, os caras têm processo de compliance, foi dada atenção, foi feitas reuniões, foi notificado. Então, essa documentação também faz diferença, né? Claro, na defesa, né? Faz até diferença no ponto de vista se... Vamos supor que, putz, deu tudo errado, o juiz vai conceder a indenização para ele. Você estruturando e comprovando que você tomou medidas para que aquilo fosse resolvido ou que não se repetisse mais, diminui o valor de uma eventual indenização. Porque a empresa que não faz nada, consequentemente, vai ser condenada num valor que é negligente, né? Vai ser condenada a um valor muito maior. Agora, uma empresa que tomou todos os cuidados possíveis, se der errado, vai chegar com prejuízo menor ainda no final desse processo. E, cara, assim, eu vou falar um negócio, pode ser até meio polêmico falar isso, mas eu quero que você me diga se eu tô certo ou não. Mas o maior motivo das empresas sofrerem condenações, e vamos falar eu acho que é qualquer condenação, mas vamos ser mais específico ainda. O maior motivo de sofrer condenações trabalhistas não é necessariamente o descumprimento da lei, mas é a desorganização. Com certeza. A desorganização das empresas levam muito mais a condenações do que o descumprimento da lei. Perfeito. Então, assim, você não ter, por exemplo, lá, você precisa ter o ponto, você ter o seu ponto ser desorganizado. Exatamente. Você não ter feito eventualmente uma advertência, você ter dado justa causa sem prazo, ser tido pra dar justa causa. Exatamente. Desorganização leva muito mais a condenação do que o descumprimento da lei, não é? Muito, muito mais. Até porque muitas vezes a empresa chega, e que você comentou da questão das jornadas, né, dos pontos. Muitas vezes a empresa ela tem essa documentação, mas ou se a documentação ela tá equivocada ou ela tá desorganizada. Por exemplo, no cartão de ponto, o que a gente vê muitas vezes acontecer? Cartão de ponto quando chega aquela marcação de horário britânico. A pessoa, ela marca todo dia que ela entra às 8, sai às 17. Essa marcação, pra justiça, ela é considerada inválida. Esse cartão de ponto ela é inválido. Porque o que a justiça pensa? É impossível, é humanamente impossível uma pessoa chegar todo santo dia no mesmo horário. Exatamente. Então, se tem essa marcação... Exatamente. Então, se tem essa marcação, é bem provável que ali exista uma fraude. Então, a empresa ela teria que comprovar de outras formas como se realmente existe ou não, por exemplo, horas extras. Ou, por exemplo, a questão dos bancos de horas. Muitas vezes a empresa chega no banco de hora, com o banco de hora tudo instituído, bonitinho, tudo escrito. Porém, na prática, ela faz de uma maneira equivocada. Como que ela faz de maneira equivocada? Ela não respeita, por exemplo, o limite constitucional semanal da jornada de trabalho, que fala que é 44 horas semanais ou 8 diárias. Só que acontece? Quando você... o empregado ele faz horas extras habitualmente,
a justiça, ela tende a invalidar a questão do banco de horas. Porque o banco de horas ele foi instituído para ser uma coisa mais pontual. Essa semana o cara ficou 2 horas lá, joga no banco que ele compensa depois. Depois de 2 semanas ele vai ficar mais 1 hora. Legal. Nessas compensações, sim. Agora, quando, por exemplo, ele faz horas extras semanais, religiosamente, e aquelas horas são incorporadas no banco, o que a justiça vai falar? Vai fazer? É inválido, é irregular, paga o adicional das horas extras desse período. Entendi. Aí a empresa, além de contar com provavelmente que aplica isso para outros funcionários, vai gerar um impacto financeiro muito grande negativo, né? E às vezes gera um impacto em cadeia, porque aí os outros funcionários também veem que o cara ganhou. Exatamente. Quando sair, o cara já fica pensando, quando eu sair da empresa, eu vou processar e vou ganhar essas horas. Claro, a gente vê muito acontecer isso em comércio, por exemplo. O que o empresário do comércio ele faz? A pessoa trabalha 8 horas ali de segunda a sexta, aí ele fala, se você trabalha 8 horas de segunda a sexta, no sábado você teria 4 horas para trabalhar sem hora extra, porque aí daria os 44 horas semanais. O que o cara faz? Beleza, trabalha essas 4 horas, as outras 4 horas eu jogo no banco. Só que toda semana ele tem banco de horas. O que a justiça vai fazer? Vai invalidar esse banco de horas, vai obrigar a sua empresa a pagar essas 4 horas extras, essas 4 horas como horas extras. Entendi. Entendeu? Então essa operação também tem que estar muito bem ajustada para que não ocorram esses equívocos. Sim. E aí também às vezes o cara tem um funcionário que é ruim. O funcionário é ruim não entrega, ele chega atrasado e tal. Aí o cara não toma medida nenhuma. Aí um dia que o cara tá com o vento virado, o cara chega 5 minutos atrasado, ele manda o cara embora na justa causa. Exatamente. Ou sei lá, acontece alguma situação realmente grave, manda aí só que ele não fez, não preparou, não tem um prontuário desse cara, não deu uma advertência nunca na vida, não tem nada escrito. Quando a pessoa, ele vai pra justiça, esse cara foi mandado embora e vai pra justiça, a empresa não tem como comprovar que ele é um cara ruim. Claro. Você, era um mau funcionário. Tá, aí você vai levar o quê? Uma testemunha, que é um funcionário da sua empresa que é testemunha. Exatamente. Então você tem que ficar lidando, porque assim, as pessoas geralmente não sabem, mas assim, as pessoas às vezes pensam assim, não, mas eu tenho testemunha. A testemunha é a pior prova que você pode levar é a testemunha. É a pior, é a última, é a pior. É muito melhor você ter um documento assinado, você tem vídeo, você tem... A testemunha é a pior de todas. Mas às vezes a pessoa fala, não, mas eu vou levar lá a fulana, que ela vai falar que o cara, se for na justiça lá, ela vai falar que o cara era mau funcionário. Aí, né, primeiro que você vai colocar seu funcionário nessa situação. Exatamente. De chegar lá e falar, o cara chegava bêbado aqui. E fora isso, você tá se baseando só nessa, às vezes nessa prova. Até que ponto essa testemunha o depoimento dela tem isonomia pra falar se ela ainda é empregada? Isso, exatamente. Realmente. Então, assim, né, às vezes ele fica assim, né, o empresário, pra não se organizar, não ter as documentações, ele, né, fica pensando em outras possibilidades. Claro, e principalmente quando a gente fala de justa causa ela é a medida mais grave que tem de rescisão de contrato. Sim. Então ela tem que ser muito bem comprovada. Sim. Até porque, quando a gente fala de justa causa, é responsabilidade da empresa comprovar que aquelas faltas graves que o empregado teve. Então se você não tiver documentação, se você só amparar sobre a testemunha, é muito delicado. Até porque, quando uma testemunha fica em frente a um juiz, tem aquela sensação de medo, de apreensão, e muitas vezes a pessoa pode se equivocar, falar coisa que não é realidade, se confundir e acabar prejudicando a sua empresa. Sim, então, se amparar somente nisso, realmente é um risco muito grande do empresário. E tem também aqueles casos do empresário que ele aplica uma penalidade por uma falta grave, mas depois ele fala, não, manda embora por justa causa. Ele aplicou 2 faltas pelo mesmo evento. Isso também é irregular. Então, se você aplicou uma penalidade para aquela falta grave, pela mesma falta você não pode punir o cara. Se ele voltar a ser reincidente naquilo, ok, aí você avalia e aplica alguma outra norma disciplinar. Agora, pelo mesmo fato, eu te adverti verbalmente. 2 horas depois eu falo pro meu RH, falo, não, manda esse cara por justa causa por causa disso, a chance dele reverter essa justa causa na justiça é muito grande. É muito grande. E aí sua empresa vai tomar mais uma condenação também. Fora que aí pode gerar dano moral e tudo mais, dependendo da alegação. Cara, e assim, eu acho que a atuação, assim, a gente sabe, né, lidando com empresários há muitos anos, a gente sabe que o empresário, ele óbvio, né? Ele odeia, não gosta de tomar processo. Claro. Ele, muitas vezes, a maioria deles
né, na nossa experiência, também não gosta de processar ninguém. Por isso que a gente busca sempre o caminho, e eu acho que esse é o caminho da advocacia hoje. Pode parecer meio contraditório, mas eu acho que o caminho da advocacia, cara, é trabalhar no sentido de cada vez mais desjudicializar os clientes. Porque essa atividade mesmo, o compliance, né, essa implantação do compliance trabalhista nas empresas, essa assessoria de contratos e tal, o que a gente tenta fazer é no sentido de desjudicializar os clientes. Ou seja, para que o cliente não tome um processo, né? E eventualmente, tomando um processo, tenha condições de acabar com ele o mais rápido possível. Perfeito. Né? Porque essa documentação, tudo isso que a gente está falando, esses cuidados e tal, é justamente para evitar que o cara vá pro tribunal. Porque, assim, diferente de como era, sei lá, 30 anos atrás, cara, a insegurança que hoje, pelo menos os empresários têm frente ao poder judiciário, cara, é muito grande. Muito grande. Então, assim, no direito trabalhista ainda mais ainda, mas sim. em toda maneira, cara, em todas as áreas. Então, assim, você deixar pro judiciário decidir o futuro da tua empresa, assim, se eventualmente se a sua empresa vai, né, vai continuar ou não, cara, é muito delicado. Muito. Então, a ideia vamos fazer o máximo possível para evitar processo, né? Pode parecer até contraditório o advogado tá falando isso, mas a melhor saída para o empresário é cada vez mais evitar o processo. Exatamente. Né? Não, com certeza. Porque a partir do momento que você deixa pro judiciário decidir, é um terceiro totalmente alheio à relação de vocês, que não sabe absolutamente nada da sua operação, do seu dia a dia, ele só tá se baseando naquilo que ele consegue ver. É aquele ditado, né? Existe a verdade, existe aquilo que você consegue provar. Isso. Muitas vezes você não vai conseguir provar, se você não tiver uma prevenção adequada, você não vai conseguir comprovar a verdade. Se você não tem esses meios de comprovação, você tá deixando muito delicado o futuro do seu negócio, né? Infelizmente. O que eu tenho percebido também, assim, muito é que é uma questão de... Tinha falado de mentalidade, né? É uma questão de mentalidade, né? Muitas vezes o empresário, né, no Brasil, muitas vezes o empresário tem uma mentalidade de arena. Uhum. O que é a mentalidade de arena? A mentalidade de arena é, vamos imaginar aquela arena romana, você tá lá com a espada, com o capacete, só com a espada, e enfrentando, e você tá lá no Coliseu ali. Coliseu, e tá todo mundo contra você. Ou é o leão, ou é o gladiador, exatamente. Ou e você tá com a espada ali se defendendo. E essa mentalidade de arena, além disso, né, de estar se defendendo ali, tentando, né, sobreviver, você ainda tem toda a população romana ainda sentada, assim, assistindo, torcendo não pra você. Exatamente. Torcendo pro leão. Torcendo pro leão. Então ele tá olhando, e ainda, quando o gladiador, você lutou com o gladiador, lá e você tá no chão, ele tá com a espada no seu pescoço, ainda ele olha ainda pro imperador, e o imperador ainda vai fazer assim ou assim, pra saber se você vai morrer exatamente. Ou não. Se você der muita sorte, ele for com a sua cara, ele fizer assim, você fica pra próxima semana pra se lascar depois da próxima semana. Então esse é o sentimento do empresário, cara, é todo mundo contra, é o funcionário que quer me ferrar, é o fornecedor, é o governo, tá todo mundo querendo tirar alguma coisa, sei lá, a família que não dá apoio, e vamos dizer, a população, vamos dizer, os romanos que estão sentados ali, ainda a população, exatamente. Que hoje é a rede social, que ainda tá te olhando, e aí muitas vezes você fica com aquela sensação que o pessoal quer ver que você quebrar. Exatamente, quer ver sangue. Poxa, só pra falar assim, olha, tinha uma sorveteria aqui, quebrou, fechou, o cara, Então, assim, só que é tudo uma questão de mentalidade. Sim. E aí o que a gente tem procurado conversar com os empresários é sair da mentalidade de arena e ir para a mentalidade de safari. Perfeito. Porque a mentalidade de safari é diferente. Você tem
você tem mais controle da sua vida. Você tá dentro do carro do safari com uma escopeta, andando na savana e olhando. Aí você olhando ali, se vem um leão, você dá um tiro. Na pior das hipóteses, você entra no carro, Corre. blindado, fecha, sai Exatamente. correndo. É outra mentalidade. Por quê? É entender que você não consegue se blindar do ambiente. O ambiente ele vai ter ele existe. Uhum. O que você tem que fazer, você tenha essa posição de maior controle. Sim, né? como lidar, né? De como lidar. Então, assim, você tá preparado. Então, o que é, por exemplo, nessa ideia, o que é o carro do Safari? Pô, é você ter a documentação, por exemplo, correta. Perfeito. Ali, né? Pra quando você for chamado, você se adiantou. Você fala, não, mas eu tenho aqui. Não, mas eu tenho também, eu tô tranquilo. Então, essa mentalidade de você ir buscar atrás do seu futuro. Você não ficar refém, né? De que, tá todo mundo contra mim, vou ter que aqui lutar e tal, vou ter que, né? Tô preso aqui dentro da arena. Então, quando o empresário muda a mentalidade, né, da mentalidade de arena para a mentalidade de safari, ele entende que ele tem que investir nesse tipo de coisa. Exatamente. Puxa, não tem coisa mais chata do que implementar processos dentro da empresa. Deve ter gente que gosta disso. Tem gente que Com gosta certeza. disso. Mas a coisa mais chata do mundo. Muito. Você fazer procedimento operacional, do cafezinho. Como que faz o cafezinho na empresa? Tem que pegar o pó de café, pôr duas colheres e tal. Tem um papel escrito lá. Exatamente. Tem um pop pra atender telefone. Puta coisa chata que é fazer isso. Cara, mas o cara que tem essa mentalidade de safari, como você falou, o empresário que chega e já fala assim, não, eu quero implementar um compliance, não é que ele é Caxias, que ele... Não, é que ele tá pensando no futuro da empresa. Exatamente. Ele tem convicção que aquela empresa que ele tá trabalhando ali vai estar funcionando daqui 30 anos. Perfeito. Daqui 50 anos vai estar funcionando. Pô, mas pra ela estar funcionando daqui 50 anos, o que eu preciso fazer hoje pra ela funcionar daqui 50 anos? Exatamente. Faz muito sentido. E é muito claro você ver essa diferença de mentalidade no dia a dia. Porque quando a pessoa ela tem esses programas estruturados, bem definidos, e chega a um processo, o empresário não tem medo. Ele fala, beleza, chegou o processo, o que a gente vai fazer? É isso. Tenho prova disso, a gente vai comprovar. Beleza, então eu sei que não vai dar nada pra mim, eu sei que eu não vou ter prejuízo nenhum, tô fazendo tudo certo, tô fazendo o melhor que eu posso, então não vou ter... O cara, ele dorme tranquilo, e consequentemente, o dia a dia dele na empresa vai ser mais tranquilo, ele vai ter tranquilidade pra pensar na empresa dele. Agora, quando o empresário tem realmente ainda tem essa mentalidade de arena, ele tomou um processo, ele não tem como comprovar, ele vai passar dia após dia, nervoso, e pensando que amanhã o negócio dele pode acabar. Exatamente, aí vai tendo visão de túnel. Exatamente. Que é típico de quem tá acuado. Aí o cara vai pegar o dinheiro com o agiota. Ele vai pensar, puta, mas aí meu sogro é agiota, conhece um agiota, vou pegar um dinheiro. Aí o cara começa a se afundar, Exatamente. Vai virando uma bola de neve. Porque ele vai tendo essa visão de túnel. Porque assim, quando você tá no safari, quer dizer que o leão não vai te comer? Não, pode ser que ele te coma. Sim. Pode ser que suba em cima do carro, pode ser que você seja cercado lá pros leopardos, sei lá. As hienas. Pode ser que você seja comido, entendeu? Né? Você tá ali, você tá na savana, pode ser que ataque por trás, você não veja. Perfeito. Pode acontecer, mas a possibilidade de você sair vivo é muito maior. Claro, Vamos pensar, não sei, não existe essa estatística, mas eu imagino que saíram vivos muito mais pessoas que foram fazer safari do que tiveram no Coliseu romano. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida que isso seja real também. O percentual de pessoas que participaram do Coliseu e que fizeram safari, muitas vezes saiu vivo de um safari do que do Coliseu. Então, assim, se você não tem essa... E não adianta. E aí, assim... trabalhando mais essa alegoria aí, cara, não adianta você ser forte. Poxa, eu tô lá na arena, mas eu sou forte, eu treinei, eu sou gigante, eu sou muito hábil em luta de espada. Resisto a tudo. Não adianta, você vai morrer. Exatamente. Você vai morrer. Então, a preparação não é tua, a preparação é muito importante. A preparação é muito importante. Mas você tá lidando ali com tudo, tá montado ali, aquela arena tá montada pra te matar. Exatamente. Entendeu? Então, diferente de, né, na mentalidade do safari, que é que você
não precisa ser o mais hábil, mas você está mais preparado, você se programou, você montou o cronograma, você sabe para onde você vai, Exatamente. você tem um guia que conhece o local. Então, assim, outras pessoas já fizeram isso e voltaram para dizer assim, olha, é assim, faça Dá assim, certo. dá certo. Exatamente. Então, assim, é muito diferente, né? Tanto é que a gente se surpreende quando vem um cliente, às vezes, no escritório e fala, olha, tudo bem, eu quero fechar uma assessoria jurídica. Exatamente. Ele chega com essa intenção. E aí a gente vê que esse é o tipo de cliente que Ele já tá preparado. tá preparado, porque ele sabe que ele precisa de uma assessoria jurídica para poder tocar. Exatamente. Não. Então, porque ele sabe que ele tem situações para ser resolvidas, que ele precisa investir nisso, né, para poder, É aquele ditado, a inteligência sempre vai sobressair a força, né? Você pode ser muito forte nisso, você pode aguentar porrada, mas uma hora não tem o que segure, uma hora você vai ruir. Já quando você age com inteligência, não. A sua longevidade é muito mais provável. Entendi. Talvez num curto prazo você consiga ver mais vantagens em ter essa mentalidade de Coliseu, no ponto de vista de economia, mas quando você começa a pensar, você começa a visualizar o seu futuro, investir nesses pontos de prevenção são que vão levar a sua empresa mais longe e também com um tamanho provável muito maior. E aí esse pensamento, sim, é muito importante, né, o empresário estabelecer essa visão, porque também tem uma frase que diz, né, que o vinho nunca volta a ser uva, né, e o trigo nunca volta a ser pão. Então, assim, uma vez que você entendeu que esse é o jogo, que poxa, você precisa disso, assim, você vai sofrer problemas, as crises, tudo vai te impactar. Só que, como você falou, você vai estar mais tranquilo, ele vai te impactar menos. Muito. Aquela onda, um maremoto pro outro cara, pra você vai ser uma onda menor, vai ser que eventualmente você pode até pensar, pô, talvez até pra surfar às vezes. Exatamente. Não necessariamente não vou morrer, eu tenho certeza que não vou morrer afogado. Vai chacoalhar meu barco, mas ele não vai virar. Mas não vai virar, exatamente. Então, assim, esses pensamentos são importantes. A gente tenta, né, a todo momento, ajudar os empresários a avançar, né, nesse aspecto, entender isso aí, porque é muito importante para eles, muito. Né? E aí, eu quero que você, então, baseado nisso, nessa conversa que a gente teve, e a gente estava falando especificamente do NR1 até um pouco tempo atrás, você estava falando que você vai fazer um evento, um evento para falar de NR1 para empresários. Isso, exatamente. Fale mais a respeito. Esse evento ele vai acontecer na semana que vem, na próxima, lá na UB de Sal de Pirapora, na nossa cidade. E vai ser um evento justamente para levar essa conscientização e também ensinar maneiras de como operacionalizar esses pontos para o pequeno e para o médio empresário. Justamente para quem não tem a disponibilidade de montar equipes e sistemas complexos para gerir esses riscos psicossociais. Então esse é o intuito desse treinamento, voltado para pequenos e médios empresários, a entender o que é esse panorama, esse mundo que a gente vive hoje e como enfrentar ele de maneira segura para o seu negócio, para garantir que o seu negócio daqui 5, 10, 20, 30 anos ele continue operando de maneira saudável. E aí, bom, inicialmente vão ser para os clientes, é isso? Isso, exatamente. Aí é para quem que vai... Por exemplo, num evento, numa conscientização sobre NR1, um evento que vai explicar melhor sobre NR1, quem que tem que estar nesse evento? Necessariamente o dono da empresa, ou equipe, diretor de RH? Quem que é para quem quer falar? Vou falar para quem? É sempre importante decisores estarem presentes nesses eventos e gestores. São essas duas principais frentes, porque são essas pessoas que precisam entender de fato para poder também replicar para os seus colaboradores. Mas também a participação dos colaboradores em si é muito válida, porque também eles servem como um canal de comunicação para outras pessoas que trabalham na empresa. Então, num primeiro momento, decisores ou gestores, mas também quem quiser levar seus colaboradores também é super bem-vindo. Bom, muito legal. Cara, uma última coisa que eu queria conversar com você é a respeito das... a gente estava falando sobre os empresários, sobre riscos, né, processos trabalhistas e tudo mais, e nessa ideia da gente diminuir a quantidade de ações, né, e diminuir o impacto das ações. Para aquele empresário, né, que
o pequeno empresário que às vezes não tem ainda uma assessoria, que não tem uma assessoria jurídica e tal, o cara recebe lá uma notificação lá da Justiça do Trabalho. Então já sente aquele impacto já. Já tá aquele arrepio. Aquele arrepio, exatamente. Aí, e aí muitas vezes o cara não sabe o que fazer. Obviamente o cara, poxa, tem que procurar um advogado da sua confiança e tudo mais. Esse é o mais... Mas assim, às vezes é meio tarde, né? Assim, mas alguma coisa ele tem que fazer. Quais são as orientações aí, coisas que eventualmente a gente vê no dia a dia, a fazer a partir desse momento? Quando a pessoa, recebeu lá a notificação é claro, a primeira coisa é entrar em contato com um advogado de confiança. Quem é um advogado que você confia, né? Um especialista, de preferência na área e tal. Mas para esse cara que tomou esse susto, qual que é a primeira... Quais são as atitudes que ele deve tomar aí, né? Primeiro, por que a gente sempre fala que tem que procurar um advogado? Porque você empresário, você tem que apresentar a sua defesa e você tem que comparecer em audiência. Por quê? Se você não faz isso, considera-se que tudo que o empregado falou é verdade. Então, muitas vezes, se ele mentiu no processo e você não apresenta a sua defesa e você não vai na audiência, o juiz vai entender que tudo que ele falou é verdade e vai condenar a sua empresa automaticamente. E aí, para reverter isso, é extremamente difícil, se não quase impossível, sabe? Então, a partir do momento que você consultou seu profissional de confiança, aí vocês vão elaborar as estratégias de defesa, vão analisar as alegações, verificar o que pode ser produzido de prova documental, o que depende de prova testemunhal, muitas vezes o que depende de prova pericial, fazer esse levantamento de toda essa documentação necessária para fazer a sua comprovação no processo e possivelmente até avaliar uma possibilidade de acordo, dependendo do que for, porque muitas vezes, quando chega esse tipo de ação, o empresário fala, putz, não, realmente isso aconteceu mesmo, isso eu vou ter que pagar. Então, beleza, mas como que a gente faz para mitigar esse risco, deixar esse risco menor pro empresário? Num primeiro momento, talvez seja essa possibilidade do acordo, porque o acordo ele é bom para as duas partes. Do mesmo tempo que o empregado ele já vai começar a receber, se ele não recebe já, ele vai começar a receber uma parcela exatamente, antes da sentença, uma parcela do seu direito. Quanto para a empresa também, ela vai diminuir o prejuízo geral que ela teria, né? Então, cara, só que assim, muitas vezes o empresário tem medo de fazer acordo, né, cara? Ele tem medo de fazer acordo, porque assim, tem esse lugar comum, assim, que o cara que faz eu vou fazer um acordo, aí o cara vai entrar na justiça, isso, vamos dizer, pensando antes do processo, antes de receber o processo. Vou fazer um acordo com o cara vai entrar na justiça, vai ter que pagar de novo o acordo e tal. Que saída que pode existir para uma situação dessa? Isso é uma possibilidade real se você faz mal feito. E realmente, se você faz um acordo de qualquer jeito, sem orientação específica, a chance de você tomar uma condenação dupla é muito grande. Lembrando que você tem um compliance, você não vai fazer isso. Né? Exatamente, jamais. Mas, por exemplo, hoje a justiça ela nos dá uma saída que é a homologação de acordo extrajudicial. O que é isso? A empresa é representada por um advogado e o funcionário também tem que ser representado por um advogado. Não pode ser o mesmo advogado, tem que ser um advogado diferente. Os dois são representados por advogado, então eles se reúnem para negociar ali alguns termos de pagamento antes mesmo de entrar com a ação, justamente para evitar isso. Chegou nesse denominador comum, poxa, vou pagar tanto em tantas vezes, beleza, assinou. O que a gente faz? A gente leva esse acordo para homologação do juiz, o juiz vai analisar isso, vai falar, esse acordo realmente é legal, vai perguntar para o empregado, você está de acordo com isso, você concordou com esse tipo de pagamento e tudo mais. Todo mundo está de acordo, ele vai homologar essa transação. Homologando isso, o empregado ele não pode mais entrar com ação contra a empresa, porque a gente põe uma cláusula lá também, o juiz também ratifica essa cláusula na ata, então ele não pode mais entrar com ação contra a empresa. Então muitas vezes você já mata o problema antes mesmo dele acontecer, antes mesmo dele aparecer. Sim. Porque muitas vezes você sabe realmente que o empregado ele vai ter direito àquilo, você consegue uma negociação, seja em parcelamento ou até em redução de valores com a outra parte, leva essa questão para homologação, ou seja, para o empregado é bom porque ele já vai receber e para a empresa é bom porque ela tem essa segurança que não vai ser processada mais. Então, se homologou, depois de 2 meses o cara fala, nossa, esqueci que aconteceu aquele evento lá, vou entrar com uma ação de indenização. Não, ele não pode. Se ele entrar com essa ação,
a empresa vai apresentar tanto essa homologação quanto esse acordo para o juiz e vai falar, não, ele não tem mais esse direito de ação porque nessa transação já foi objeto que ele não poderia mais processar a empresa. Então você já mata esse problema por aí. Primeiro já causa o efeito psicológico, o cara não vai entrar com a ação porque ele já sabe que aquilo foi negociado, mas se entrar, a empresa tem uma segurança de que ela não vai ser mais responsabilizada. É diferente, por exemplo, se o seu funcionário entra com a ação, esse processo ele vai rolando. Se no meio do caminho ainda tá no prazo prescricional, ele fala, putz, esqueci de pedir adicional de salubridade. Ele pode entrar com uma nova ação para pedir esse adicional. De outro tema. Exatamente, de outro tema. Então são duas ações correntes. Durante 2 anos aí você vai poder lidar com, muitas vezes, a aventura jurídica do empregado. Mas assim, a chance do cara ter feito um acordo e entrar com outra ação, e aí você apresentar o acordo, lógico, o juiz vai analisar outra situação. Mas, poxa, já demonstra que você teve boa fé, claro, claro. Pô, e aí você, obviamente, também na contestação desse outro processo, você vai falar, poxa, o cara homologou acordo comigo, por que ele não falou nesse... Por que ele não homologou no acordo, né? Assim, né? Exatamente. Claro, isso vai lembrar ele de uma possível de uma condenação, mas é uma saída, às vezes, para você não ter que ficar essa preocupação na justiça, no processo. Então, assim, existem N meios diferentes para o empresário tirar essa preocupação da cabeça, né, do direito trabalhista, né? É uma questão que a gente tem visto com muito sucesso no escritório, essa questão da homologação. Porque justamente as duas partes saem felizes do acordo. E a gente vê isso muito acontecer, por exemplo, muitas vezes quando a gente faz o compliance de uma empresa, a gente tende a fazer esses acordos de eventos passados. Ah, putz, aconteceu, o cara foi mandado embora, comecei o compliance agora, daqui 2 meses o cara foi mandado embora. Não, mas dá pra gente homologar, dá pra gente fazer essa transação, fazer um acordo com ele, a gente homologa, não tem risco nenhum, fica tranquilo. Sim. Então Ou pegar eventualmente pessoas que foram mandadas embora também nos últimos 2 anos, é perfeitamente que você tá com aquele medo, putz, será que o cara vai entrar? Eu mandei começamos o compliance, mas mandei o cara embora 6 meses atrás, mas eu tô com medo, eu acho que o cara vai entrar. Sim. Convocar, chamar pra poder tranquilamente fazer um possível, acordo homologado. Plenamente possível, e é muito viável. Pra tirar essa incerteza aí pros próximos, sei lá, 1 ano e meio, você mata ali, né? Exatamente. Muitas vezes o empresário faz isso quando a gente falou muito da questão da pejotização, ele já faz isso nessa questão, putz, eu vou adequar agora corretamente, mas eu tenho esses casos aqui passados que eu não fiz corretamente. Vamos fazer isso agora? Vamos, chama esse pessoal para fazer esse acordo, a gente negocia tudo, leva para homologação. Muitas vezes a empresa ela só vai ter o custo do pagamento do acordo, mais nada, porque nesse acordo já engloba os honorários do advogado da outra parte, não tem questão de INSS, muitas vezes não paga custa, porque a gente põe no acordo também a questão das custas ser pelo trabalhador, e como ele tem justiça gratuita, então é isento. Então são mecanismos que a gente vai criando para diminuir cada vez mais o prejuízo do empresário, né? Cara, legal. A gente tem, e aí uma coisa também que eu vi você fazendo para empresas, que é um negócio fantástico, que é análise do possível passivo trabalhista. Que é assim, quando a gente assume lá a empresa, verifica todos os funcionários. Poxa, exato. Se todos os funcionários fossem entrar na justiça por irregularidades que você está fazendo com esses funcionários, eventualmente uma hora extra está sendo paga errado, uma insalubridade que não está sendo paga, exatamente. Uma jornada que está errada, uma hora extra que era para pagar cheia, tá pagando diferente e tal, ou, né, N sentido. Se você pegar todos eles e todos eles vão eventualmente você entrar com uma ação hoje, quanto que seria o valor? Sem esses valores mirabolantes, não, valor real. Sim, perfeito. Quanto seria? Aí chega num valor. Aí às vezes a gente pega um empresário que tem um PPT, né, uma possível passivo trabalhista de, sei lá, 2 milhões de reais. Pô, você tem esse dinheiro em caixa pra arcar? Se todos... Não vai acontecer, mas você pode imaginar, se todos eles entrassem com ação, você teria esse dinheiro? Então, teoricamente, é um passivo que o empresário... É um passivo escondido, né, que não entra lá no DRE lá da empresa, mas é um passivo escondido que o empresário tem. E qual é o papel dessa assessoria ou do próprio compliance? E diminuir esse passivo. Claro, com certeza. Como você falou, pô, eu tenho uma situação aqui que tem um contrato, pô, eu regularizei os contratos daqui pra frente, mas os pra trás, tá, deixa do jeito que tá. Não,
Vamos ir mudando Exatamente, devagarzinho, né? Mudando exatamente. devagarzinho. Poxa, eu tenho lá, como se deu um exemplo esses dias, né? Tem 4 funcionárias que fazem limpeza. Pô, mas todas elas tiram lixo? Não. Então vamos especificar a atividade de cada uma para poder pagar a insalubridade corretamente. Exatamente. Né? Estratégias assim que vão diminuindo esse PPT até ter um valor razoável. Que se, poxa, vier a acontecer, você sabe. Então você tira aquela incerteza, né, que o Brasil tem, né? Enquanto o país vai enfiando incertezas na gente, o trabalho do empresário é transformar essas incertezas em convicção, pelo menos ter controle delas, né? Exatamente. Cara? E a gente vê cada vez mais tem alterações legislativas, então a gente teve recentemente a determinação que todos os profissionais que trabalham com motocicletas externos, né? Uhum. Eles têm que receber periculosidade hoje em dia. Antes a gente relevava só com relação à perícia. Se fizesse a perícia e fosse constatada a necessidade, pagava a periculosidade. Uhum. Hoje em dia já não. Todo profissional com motocicleta externo, seletista, tem que receber periculosidade. Você sabia disso, não? Tem que receber periculosidade. Você tem um funcionário hoje que tem motocicleta, seletista. É obrigatório hoje o pagamento da insalubridade. Só existem 2 exceções. Primeiro, se ele utiliza a motocicleta para rondas internas, então, por exemplo, vigilante indústria que usa moto interno, esse não precisa pagar. E se ele usa motocicletas elétricas, que são aquelas que não necessitam muitas vezes nem de habilitação específica para condução. O pulo do gato, que a pessoa já vai trocar a frota inteira. Exatamente. Vamos tudo elétrico agora. Eletrificar tudo. Eletrificar tudo pelo meio ambiente. Exatamente. Né, não é para não pagar insalubridade pela velocidade, é só pelo meio ambiente. Exatamente. Então, essa novidade a gente já está implementando nos clientes, mas tem esses passivos anteriores. Muitas vezes são pessoas que já entraram com a ação e esse processo está correndo. Então você sabe que uma hora vai chegar. Então como mitigar esses pontos? Ou foram mandados embora nos últimos 2 anos. Exatamente, como mitigar esses pontos para reduzir o passivo do empresário. São mecanismos que a gente tem que ser criativo, mas também com segurança, para proteger e para também, além de proteger, criar oportunidades para que o empresário possa se desenvolver também. Para que ele realmente consiga se focar naquilo que realmente importa, que é fazer o negócio dele andar, fazer o negócio dele crescer, se desenvolver e acabar transformando o negócio dele num verdadeiro legado, né? Uhum. Olha, a gente falou aqui inicialmente de pejotização, né, acertar os contratos PJ. A gente falou sobre a documentação, né, que os empresários têm que ter, mais organização, que tem muito mais condenação por desorganização do que por descumprimento de lei. Muito mais. A gente falou sobre NR1 especificamente, que é um assunto do momento aí, né? A gente falou sobre compliance trabalhista, sobre essa mentalidade que o empresário tem, né, da diferença da mentalidade de arena e de safari, né, que você fica sempre reativo com as coisas ou você você tem o controle, né? Então é muito melhor você ter o controle do teu trabalho, né? A gente falou sobre contratação de assessorias, né? A importância de investir nesse tipo de coisa, no compliance, uma governança, para que você possa estar mais preparado e que a sua empresa possa ter uma sobrevida maior, Exatamente. Né? Tudo isso, né, tem a ver com organizar, com diminuir risco, mitigação real de risco, né? Não é uma coisa... a gente não deixa pra alha, né? Pra sorte. Não, deixa comigo, vamos resolver. Não, eu resolvo. Exatamente. Esse padrão, ele não existe mais. A gente não pode trabalhar mais com esse padrão de dizer assim, não, faz aí desse jeito, pode fazer que eu resolvo. Não, quer entrar na justiça, entra na justiça lá, veja... Não dá mais para ter essa visão, infelizmente. A gente tem visto na prática que os empresários que crescem são esses que estão no controle, que vão mitigando os riscos, vão diminuindo os riscos da empresa, seja ajustando os contratos, fazendo outros formatos, né? Você falou da possibilidade de terceirizar a atividade fim, poxa, que muitas vezes as pessoas têm medo. Tá, mas então vou fazer de qualquer jeito? Não posso fazer de qualquer jeito. Tem que achar formatos que envolvam ajuste do trabalho, claro, mas também vai envolver direito societário, direito tributário, principalmente, direito empresarial, contratual. Então, tudo isso é importante, né? Além de ter um bom contador, para o empresário, muitas vezes ele ainda não enxergou isso. Sim. Aí, né? Então é muito importante que essa mentalidade, que o empresário que quer crescer de fato, tenha essa mentalidade que para
criar um legado, para que a sua empresa possa crescer de maneira sustentável, né? E com resultados e tal. É isso, esse profissionalismo é imprescindível. Muitos empresários eu vejo que ainda tem uma visão ainda que, não quero fazer, não, eu mesmo resolvo, eu vejo aqui, hoje em dia, só vai no chat GPT, né? Eu no Google, mas hoje você vai no chat GPT, você fala, resolvo tudo aqui e tal, eu mesmo faço aqui. Então, às vezes quando eu ouço um empresário que tá com essa cabeça assim, eu fico pensando, puxa vida, até onde vai, né? Depois a gente conversa, lá na frente a gente conversa. Mas tem outros que não sabem, né, que querem às vezes e não encontram alguém que vai orientá-los, né? Mas é muito importante, cara, quero te agradecer demais por todos os assuntos que a gente tratou aqui, né? A gente falou do evento também da NR1 que a gente está fazendo com os clientes. Exatamente. Mas a ideia também é fazer eventos abertos para isso também. Perfeito. Porque você é um grande especialista, está há muitos anos militando nessa área, atendendo empresas. Com muito orgulho que você é meu sócio, nós somos sócios, né, nesse negócio, e essa área, cara, é uma área que é importantíssima para o empresário. Você falou, tá no top 3 das necessidades dos pequenos e médios empresários, é isso. E não basta, não é advogado trabalhista, quando você pensa, aquela imagem do advogado trabalhista é o cara no fórum lá e tal. Não, o advogado trabalhista hoje, ele é um estrategista. Exatamente. Ele tem que trabalhar com estratégia, Perfeito. Tem que ser um estrategista dentro das empresas. E aí, é isso, a diferença de pequenos, dos grandes empresários, que eles já entenderam isso já, né? Exato. E tem equipes de fazendo estratégia trabalhista. Exatamente. Né? Eu agradeço pelo convite, estarei aqui mais vezes. Exatamente. É muito importante fomentar essas informações, porque muitas vezes muitas pessoas desconhecem. Foi o que eu falei, os empresários eles não erram porque eles querem errar. Ou é por desorganização, ou muitas vezes por não conhecer as regras do jogo, né? Então, ter a oportunidade deixa aí, faz também um assunto que talvez eu não tenha tocado. Inclusive, você falou de inteligência artificial, ChatGPT. Você que usa ChatGPT para fazer contrato, muito cuidado com isso, Trabalhista, contrato Nossa, PJ. porque muitas... que assim, toda a relação, ela tem os seus cuidados e suas nuances próprias. Então, a gente vê fornecimento de modelo genérico aí na internet. Cuidado que isso pode gerar prejuízo para sua empresa. Muitas vezes, no documento que você cria ali, tem coisas que... principalmente novidades legislativas que a inteligência artificial ainda não domina. Então, muito cuidado com ferramentas, é muito importante, é muito legal você utilizar, mas use ela com consciência e sempre consultando um especialista, porque é ele que vai te muitas vezes te ajudar mais profundamente do que as ferramentas tecnológicas. As pessoas ainda não compreenderam isso, mas nós estamos devagarzinho, nós estamos compreendendo que o quê? Que a ferramenta, que ela que todas essas inteligências artificiais, elas são ferramentas. É igual essa câmera que tá filmando a gente, é uma Sony, tô vendo aqui uma câmera, não entendo nada de câmera, mas parece que é uma câmera muito profissional. Essa câmera que tá me filmando agora, que vocês estão vendo a imagem, é uma baita câmera. Se pudesse filmar, eu vou mostrar aqui uma câmera profissional. Caríssimo isso. Cair no chão, então vamos ficar lascados. Se essa câmera na mão do pessoal daqui da TM7, puxa, faz isso aqui que vocês estão vendo. Faz um episódio de podcast e tal. Na minha mão, não faz nada. Exatamente. Na minha mão é a foto da minha filha pulando, corta a cabeça, aí faz. Da minha mão ela não serve pra nada. Exatamente. Então, assim. E a mesma coisa a gente tem que pensar com as inteligências artificiais. Elas são uma ferramenta. Com o contexto certo, então assim, muita gente extrai muitas coisas maravilhosas da inteligência artificial. Mas isso tem a ver com o contexto. Exatamente. O contexto que você coloca lá, né? As informações que você coloca lá dentro e o jeito que você... Perfeito. Que você alinha ela pra sair a resposta que você quer. Muito mais quem utiliza... Muito mais quem utiliza do que a ferramenta. Exatamente. A ferramenta é maravilhosa, é a mesma coisa, o exemplo é o mesmo. Se essa câmera na minha mão, não faz nada. Exatamente. Na mão de um fotógrafo especialista, faz milhões de reais. Exatamente. Porque faz uma foto que é vendida, uma foto linda, tal, lá que é vendida, às vezes, numa sei lá, como obra de arte, Perfeito. Fotografias que são vendidas numa obra de arte. Na minha mão, é nada. Exatamente. Então, assim, a ideia, né, do ChatGPT, que o nosso povo também, né, isso aí é papo para mais
5 podcasts, mas o nosso povo é um povo muito carente, né? Então as pessoas querem abraçar uma coisa, então tem gente que namora com o chat GPT, psicólogo e tal, terapeuta, exatamente, tá tudo certo, mas esse é um grande problema. Mas, veja bem, a ferramenta, as inteligências artificiais não são rivais. Claro que não. Não são rivais nem do seu negócio, né? Você fala assim, poxa, mas meu negócio, tô num negócio que bem provavelmente vai desaparecer, porque não é um rival. Não é um rival do advogado, não é um rival do contador, não é rival. Pelo contrário, são ferramentas, eles vão nos ajudar a chegar num conteúdo. Ou chegar num resultado, né? É que, assim, a gente tá engatinhando ainda. Muito. Mas essa sua dica foi fantástica, cara, porque realmente, assim, as pessoas estão como eu falei, por carência, essa carência, assim, as pessoas estão cada vez mais, né, dependentes, assim. A gente cansa de ver no escritório, o empresário chega e fala, não, mas eu tenho esse contrato aqui, você vai ler o contrato que foi feito por inteligência artificial, nossa, não tem nada a ver, coisa que não se aplica no seu negócio, é legislação antiga, muitas vezes ele alucina e coloca coisas que não existem no mundo real, legislação ou decisões que não existem no mundo real, então assim, a gente tem que usar, é muito bom, mas com cuidado. A gente eu uso. Perfeito. Só que pode ter certeza que o contrato que sai da minha inteligência artificial é melhor do que a sua. Exatamente. Porque a gente tem contexto. Então, cada pessoa vai entregar para a inteligência o contexto correto. Então, isso é muito importante, né? Então, depois com essa dica final aí, eu quero agradecer mais uma vez. Você é um professor, palestrante. Felipe é um cara, assim, fora da curva, assim, não só de conteúdo, de conhecimento nessa área, quanto de resultados, né? O Felipe tem muito resultado na área trabalhista, é uma área muito perversa pro reclamado. Exatamente. Então, pro empresário, assim, é uma área muito perversa, assim, né? A gente sabe que a Justiça do Trabalho é uma área complexa pro empresário, só que os resultados que ele vem tendo, né, como nessa área, assim, só serve para prestigiar mais ainda o profissional que você é. Agradeço muito, meu irmão. Muito obrigado. Quero você aqui mais vezes para conversar com os empresários. Estarei. Então, quero agradecer também a TM7 aqui, o local mais uma vez. Agradecer ao Escritório Freitas, a Seven Educação, que mais uma vez propiciaram a gente estar aqui, ter esse papo e tal, para poder compartilhar com vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio do Olho do Dono Podcast. Beijos, até mais. Obrigado, valeu. Olho do Dono Podcast. Olho do Dono Podcast. Olho do Dono Podcast.